Eu ia terminar a live agora, entre aspas, né? Mas só para passar para vocês uma situação, vamos lá. Eu vou ler primeiro isso aqui, que é um trecho, tá? Do recurso que o Valim apresentou lá na Comissão Permanente Eleitoral, aliás, para o COAD, tá? Que já é o que ele mandou para o COAD, né? Que ele mandou para o COAD, se eu não me... Deixa eu ver aqui a data. É isso aí. É a que vai, no caso aqui, a defesa, provavelmente, que vai ser encaminhada para o Conselho de Administração. Então, aqui, isso, logicamente, é um documento gigante. Aí tem sobre a exigência de ratificação da autorização não prevista no Estatuto Social, que no caso aqui eu entendo, como a gente viu aqui, da direção, né? Que seria ali a ratificação dos sócios que disseram não ter, né, assinado lá os formulários de declaração por corpo transitório. Para surpresa dos requerentes e dos diversos sócios que autorizaram expressamente, mediante assinatura digital ou física, a sua inclusão como candidatos a membros do corpo transitório do COD, do COAD, da Chapa Flamengo e outro patamar, foram recebidas notificações via e-mails encaminhados por conselho, papapá, e assinados, né, pelo presidente, a CPE, requerendo a ratificação desta autorização. Aí vai lá, o artigo 151, que a gente viu aqui, né, parágrafo 3º do Estatuto, prevê que somente nos casos papapá, em que será convidado a esclarecer tal autorização. Papapá. Contudo, nos e-mails recebidos por vários sócios, 64 dos 80 sócios que voluntariamente autorizaram sua inclusão como candidato a membro do COAD e COD, não há menção de duplicidade, mas tão somente a ratificação da autorização. Ele está dizendo que, né, nos e-mails recebidos por vários sócios, 64 dos 80 que autorizaram para tal pedido de ratificação não encontra guarita no estatuto e denota um tratamento não isonômico entre chapas. Bom, basicamente o que eu estou entendendo, que está meio confuso aqui, mas basicamente é o seguinte, de que o pedido, tá? O Valim vai fazer, inclusive, uma coletiva amanhã, mas eu estou dentro do juridiquês aqui, eu estou entendendo o seguinte, a CPE, ela indeferiu o pedido, tá? Eu vou voltar aqui, inclusive, com o documento. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui com o documento. Para a gente ver, para a gente ter um entendimento legal. Então, deixa eu botar aqui na tela, novamente. Ó. A Comissão Permanente Eleitoral fala aqui, ó. Sendo assim, como há nulidade, papapá, e com a apresentação de declarações dos sócios confirmando que assinaram o documento, mesmo depois realizado no 10, em que o candidato se prontificou a reverter a questão, ou seja, a exigência, né, da Comissão Permanente Eleitoral exigiu que houvesse essa ratificação, essa manifestação, essa confirmação dos sócios, tá, que disseram para a comissão que não assinaram, eles pediram para que o Valim levasse essa ratificação. E o Valim está dizendo aqui, é o que eu estou entendendo aqui, lá no seu recurso, que sem indicar que tal pedido de ratificação não encontra guarita no Estatuto do Clube e denota um tratamento não isonômico entre chapas. Imaginar que esta CPE encaminharia e-mails aleatórios e diversos sócios pedindo a ratificação da autorização, sem indicar a razão pela qual essa ratificação seria necessária, configura uma ameaça à licitude e transparência do processo eleitoral. Aí está dizendo que a CPE, que o fato da CPE encaminhar ou entrar em contato com esses sócios seria o que eles mostram lá, né? Seria uma ameaça à licitude do processo eleitoral. E ele diz aqui que o fato de pedir essa confirmação do associado, se ele assinou ou não está prevista no estatuto. Aí segue, né? Não obstante, a Chapa Flamengo e outro patamar contatou, na medida do possível, seus apoiadores para que esses confirmassem a autorização, mesmo não sendo obrigatório ou mesmo razoável. Então, olha, me parece, né, que o Landim, que o Valim, né, vai no sentido da defesa de que essa confirmação, a autorização, não é obrigatória e que eles entendem também que não seja razoável. Mais de 50 sócios ratificaram em curto prazo, apesar da incabível exigência, 18 sócios
dos mais de seis dezenas contatados, foram 64, ainda não responderam o e-mail, ratificando a sua autorização expressa. Contudo, por absoluta ausência de previsão estatutária, não se pode admitir sequer imaginar o indeferimento do registro de chapa Flamengo em outro patamar. Afinal, uma norma criada por esta CPE não é oponível ao alvedrio das regras estatutárias. A CPE criou uma norma, né? Uma norma. Tal medida poderia, salvo o melhor juízo, em tese, configurar exercício arbitrário das próprias razões, o que deveria, a todo custo, ser evitado. Então, o que eu entendi é o seguinte: dos 64 sócios, que, né, no caso, a Comissão Permanente Eleitoral apontou o problema, 50 fizeram essa ratificação, tá? 50 fizeram essa ratificação, e somente 18 não responderam lá a esse e-mail, a essa ratificação. E aí, a Comissão Permanente Eleitoral entendeu como nulo, já que não houve manifestação, confirmação de que esses sócios teriam assinado e dado essa autorização expressa para fazer parte da chapa do Valim, eles consideraram nulo. E o Valim diz que, está dizendo aqui no documento, eu falo Valim, mas assim, é a chapa, tá? A chapa do Valim diz que isso não está previsto no estatuto. O fato de não haver a manifestação do associado ratificando, né, que assinou aquele documento, de que ele se tornaria nulo, logo você não estaria com a chapa completa, né? Não estaria, ou seja, cumprindo com as condições para a inscrição da chapa, né? Deixa eu voltar aqui para a gente seguir. Espera aí, vamos lá. Deixa eu ir para outra página aqui. Então, aqui, ó. E aí eles falam aqui também que não receberam, né, a relação completa. Ainda mais grave aqui, da relação, apenas 1.266 sócios constam os dados, né, falando da dificuldade que eles tiveram, tá? Para poder fazer esse levantamento. Que aí também é aquilo, é o mesmo argumento do Pedro Paulo, né? De que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados acaba deixando, e isso é fato, tá? Eu afirmo que deixa desequilibrado, né, a eleição, né? Aí eles comentam isso aqui, aí eles falam aqui, ó, justamente em razão da não disponibilização da relação de sócios aptos a votar da forma completa, Valim e Leonardo apresentaram, em 27 de setembro, requerimento ao COAD para que essa falha fosse imediatamente corrigida e a relação fosse disponibilizada de forma completa. O Pedro Paulo também fez a mesma coisa, né? Sem a omissão de e-mails, endereços e telefone dos sócios. Até o presente data, não houve resposta do COAD ao requerimento. Provavelmente se fará necessária a propositura da medida judicial para garantir o cumprimento da LGPD do Estatuto e assegurar tratamento isonômico entre chapas, o que é um absurdo. Aqui a gente tem que interpretar da seguinte maneira, o que ele está dizendo aqui. Eles entraram com o requerimento, né, pedindo para a Comissão Permanente Eleitoral para terem acesso à lista completa, tá, da relação de eleitores. Logicamente, se a gente for olhar a letra fria da lei, e eu até discordo, no caso da lei não, do Estatuto do Flamengo, que eu discordo, ela não poderia disponibilizar a chapa completa, ela só pode disponibilizar os sócios que dão autorização. Isso está no Estatuto, e eu discordo muito disso aí. Mas eles colocam aqui, dizendo que não está sendo isonômico entre chapas, dando a entender que as demais chapas, né, como ele não cita aqui, seriam todas as outras 4 chapas, teriam acesso acesso completo a essa relação de eleitores. E aí, porque assim, se eles forem para a justiça, e aí parte aqui do que a gente falou na época do Pedro Paulo, de que assim, você pode ir para a justiça, tem inclusive jurisprudência disso, pedindo a relação de eleitor e falando, olha, a LGPD, a gente tem aqui, inclusive uma live falando sobre LGPD, falando que, pô, é direito, a gente está aqui, é uma eleição, e a relação de eleitores é usada internamente, então, de conseguir. Agora, se for com esse argumento de que as demais chapas têm essa relação completa, eles vão ter que provar também, né? Porque o ônus da prova é de quem acusa. Não sei se eles utilizariam, porque eles estão dizendo aqui que, de repente, numa medida judicial, para garantir o cumprimento e assegurar o tratamento isonômico entre chapas, né? Que então eles poderiam, né, coloca aqui a possibilidade de ir para a justiça, né? Aí vem, daí percebe-se que a exigência da ratificação é ainda mais injusta, já que o COAD não disponibilizou à chapa os dados dos sócios para que fossem contatados. Esse tratamento é ainda mais anti-isonômico à medida que um dos candidatos à presidência é justamente o presidente do COAD,
com acesso pleno às informações. Ele está dizendo que o fato do BAP ser presidente do COAD, ele tem acesso a essa lista, sendo que vai lembrar que essa lista ela é publicada, né, no caso aí, logicamente, ela é feita através, né, do COAD, né, mas é através também da Assembleia Geral, né, que vai lá e você vai comprar lá e você fica disponível. Mas o Estatuto prevê essa limitação, que eu sou extremamente contra a LGPD. Para mim, você é associado do Flamengo, assinou sua ficha de associação, você já está autorizando o clube a utilizar os seus dados, né, internamente, e a eleição do Flamengo é interna, pô. É uma eleição interna. Então, né? Mas ele está dizendo aqui que o BAP, no caso, teria acesso à listagem completa, né? Dos sócios, né? Mas essa ratificação não é apenas uma norma não prevista no Estatuto. Ele está dizendo que, assim, que o pedido, tá, de confirmação se o sócio assinou ou não a ficha, tá, não existe no Estatuto. Isso para deixar claro. A defesa do Valim parte, primeiro aqui, eles alegam que não tiveram acesso à listagem completa, de fato não vai ter, porque tem a LGPD hoje, que inclusive foi aprovada no Estatuto, já aplicada antes de ser aprovada no Estatuto na eleição de 2021, que o BAP teve acesso, ou seja, não houve isonomia na eleição, de que o BAP teve acesso à listagem completa da relação de eleitores e que essa ratificação, essa confirmação que a CPE pediu para dizer que o sócio assinou, né, de fato, falar, ó, não, isso aqui não está falsificado, o sócio assinou, não está previsto no Estatuto. Essa é a defesa aqui do Valim. Aí ele fala, e aí ele segue dizendo que não há tratamento igual entre as chapas, o que seria uma grave violação do Estatuto e de todas as normas que se aplicam às eleições do nosso clube de regatas do Flamengo, instituição democrática por natureza, marcada pela pluralidade de sua imensa torcida. Para que não pare dúvida sobre a lisura do procedimento, é misto que esta comissão faça a revelação de quantos e quais sócios das demais chapas receberam a notificação com o pedido para a ratificação das autorizações, bem como se foram todas ratificadas, apresentando as devidas comprovações. Está dizendo o seguinte, eu quero que vocês abram o pedido também de ratificação das outras chapas, né? Mas eu entendo, pelo que está lá na comissão, posso estar errado, e eles terem tido uma outra visão, de que o pedido de ratificação foi feito aquele que eles viram, né, na questão do problema de assinatura, ou de sócios que estavam em duplicidade, que foi quando eles encontraram, né, numa verificação desses sócios, né, a primeira afirmação de que o sócio não teria autorizado, né, e que não teria assinado essa autorização. Eu não sei se isso aconteceu também com outras chapas, de que, por exemplo, a chapa do Maurício, a chapa do próprio BAP, do próprio Dunche, de pessoas que não teriam, de que houve duplicidade, que quando eles entraram em contato, a pessoa falou, olha, eu não autorizei a estar na chapa do Maurício, do BAP e tal, e não houve esse pedido de ratificação, né? Ou eles terem também eles terem interpretado que o pedido de ratificação seria, né, de todos os nomes. E pelo que eu entendi lendo a CPE, né, a gente pode ter interpretações diferentes, essa ratificação, ou seja, essa confirmação de assinatura, foi feita só para os sócios, né, em que eles encontraram, que disseram que teve indício de que não teria assinado, né, a inscrição. Eu entendi dessa forma. Né? Mas vamos lá. Aí segue aqui com outro tópico, né? Tratamento não isonômico no processo eleitoral. Aí vem, chama atenção e joga uma fumaça de suspeição, data vem, o tratamento não equânime conferido às chapas que concorrem à eleição de 24. Com efeito, a chapa Flamengo e outro patamar sofreu uma verdadeira devassa em suas autorizações, na medida em que 64 sócios receberam uma notificação assinada pelo presidente da CPE, questionando se, de fato, deram autorização para a composição do código do COAD. Né? Repetindo o que a gente já falou, eles encontraram o problema em 64 nomes e entraram em contato com esses 64 sócios, né? Dos 80 lá perdão, 64, né? Misturado aí, tanto do COD como do COAD. Até onde se pode apurar, nenhuma outra chapa foi recebida com tamanho rigor, nenhum outro candidato teve esse tratamento inquisitório, o que caracteriza tratamento desigual, sem amparo em lei ou no Estatuto do Clube, que prevê eleições justas com candidatura a concorrer em igualdade de condições. Para que não pare dúvida sobre a lisura do procedimento, é mister que esta CPE faça a revelação de quantos sócios, né, já lembro aqui, né, das outras chapas receberam notificação, eles querem saber se os outros sócios também receberam
notificação, né? Pedindo essa ratificação. Tal pedido de ratificação não encontra guarida no Estatuto e denota um tratamento não isonômico entre chapas. A Comissão Permanente Eleitoral institui uma verdadeira procura de pelo em ovo ao promover essa auditoria rigorosa contra uma única chapa em flagrante licitude e absoluta falta de isonomia e transparência, violações graves e que causam espanto em qualquer ambiente democrático, como é o caso do Flamengo. Está terminando já, tá? Aí segue aqui, peraí, mais um documento. Cadê? É importante relembrar que a chapa Flamengo do Patamar não recebeu, né? Aí ele fala que não recebeu dos sócios, né? Dos somente da listagem completa, né? Dos sócios aqui. Além desse, existe uma lista de 700 sócios que não foi disponibilizada, segundo informado para todas as chapas. Tenha-se em mente que muitos dos sócios que dão autorização são aqueles que frequentam o clube e assinam autorização quando estão em suas atividades. Justamente em razão da não disponibilização da relação de sócios aptos a votar de forma completa, Valim e Leonardo apresentaram em 27 de setembro o requerimento, que a gente já falou aqui, né? Aí vem, isso aqui a gente leu, não houve resposta. Aí vem, por óbvio, a criação da regra eleitoral não prevista a sua imposição a uma das chapas é uma violação frontal do artigo 151 do Estatuto e deve ser impedida imediatamente, tornando sem efeito todas as notificações em que se pede a ratificação de autorização. Eles querem que essa ratificação que foi feita aos sócios, né, ela seja tornada uma ação nula por parte da Comissão Permanente Eleitoral, já que isso não está previsto no Estatuto, né? E aí a Comissão Permanente Eleitoral explica lá no seu parecer que esse pedido de ratificação ele foi feito a partir do momento em que eles encontraram, tá, um indício de falsificação de assinatura e de fraude e tal, e pediu isso também à chapa do Valim. E a chapa do Valim não conseguiu levar todas essas ratificações, né? Vamos dizer assim, as pessoas confirmando, olha, eu de fato assinei aqui e tal, e eles querem que essa ação da Comissão Permanente Eleitoral seja nula, né? Por não estar prevista no Estatuto, segundo eles aqui. Caso não desconsidere os efeitos destas descabidas notificações, que sejam adotadas as mesmíssimas regras para todas as chapas, tornando necessárias a ratificação de todas as autorizações concedidas, salvo as que constarem com conhecimento de firma ou assinatura com certificado digital ICP Brasil. Somente desta forma está-se garantindo o desejo tratamento isonômico a todos os candidatos, né? Ele está pedindo, então, já, beleza, você está fazendo isso comigo, então faça isso com todas as outras chapas também. Vai lá e pede autorização. Mas, pelo que eu entendi aqui, tá? Esse pedido de ratificação foi somente nos nomes, segundo a CPE, tá? Quem tá dizendo que encontrou questão de fraude, falsificação, que uma sócia pediu, inclusive, o documento e tal, foi a Comissão Permanente Eleitoral. Não sou eu que estou afirmando isso. Eu estou tentando entender aqui a situação. Então, entender aqui um lado ou outro para a gente ver como é que vai ser, inclusive prever como é que vai ser o julgamento no Conselho de Administração. O atual presidente do COAD, né, que é que ele fala do conflito de interesse, é o senhor Luiz Eduardo Batista, o BAP, pré-candidato à presidência do Flamengo, vice-presidente do COAD, o senhor Emílio Habib, é apoiador do BAP, e 4 dos 5 membros da CPE são apoiadores declarados, incluídos. Mais estarrecedor, o presidente dessa CPE, que tem um vídeo divulgando seu apoio ao pré-candidato BAP. No caso deste, literalmente veste a camisa do seu candidato, como aparece em várias fotos e vídeos de conhecimento de todos. Trata-se de flagrante violação do artigo 78 do Estatuto. Vamos olhar o artigo 78 do Estatuto, né, para a gente ver aqui o que está acontecendo ali, segundo, né, no caso aqui, a chapa do Valim. Não sou eu que estou falando, é a chapa do Valim. Agora está lendo aqui a defesa, né, a apresentação do recurso do Valim, tá? Então, o artigo 78, para vocês, deixa eu ver se está bonitinho aqui para vocês, tá? O artigo 78 do Estatuto diz o seguinte: os membros dos poderes são impedidos de votar nos assuntos em que tenham interesse direto ou indireto, tá? É isso aqui, o que diz. Aí vamos seguir aqui. Deixa eu ficar inteiro aqui, né? Vou ficar com o Estatuto aqui, fica bonito aqui do lado do Estatuto do Mengão. Deixa eu botar o Estatuto aqui. Eu adoro o Estatuto do Flamengo. Peraí, vou botar ele maior, pô. Aqui, isso. Então, aí ele fala isso aí. Não se trata de mera preferência por um ou outro candidato, mas sim de participação direta em chapa concorrente, com manifestação explícita de apoio por parte de 4 dos 5 membros da CPE. Deve-se apurar ainda
se alguns membros da CPE integram a relação de candidatos a membros do COD ou COAD de alguma das chapas concorrentes, que seria um caso alvitante de gravíssimo conflito de interesse. Ora, não se quer duvidar da integridade moral dos membros da CPE, mas ele está duvidando. Mas o presente caso se encaixa em diversas literaturas como de que se deve ser evitado, justamente por ser tão inexcusável. Está listado em diversos regulamentos das melhores práticas de gestão, um dos motes da atual campanha, bem como diversos guidelines, como headlist de conflitos de interesse. Nesse sentido, deve-se usar como parâmetro o EBA, Guidelines on Conflict, por exemplo, em que situações como aqui expostas são enquadradas como não sei o que, bota em o Valim, posso pedir para o pessoal, o seu jurídico, botar em português, pô. Brincadeira, hein? Mas, basicamente, está dizendo que, assim, que há um conflito de interesse pelo fato de tanto do presidente da Comissão Permanente Eleitoral e de outros membros da Comissão Permanente Eleitoral de serem apoiadores do BAP, né? E de que há um conflito de interesse. E eles apresentam aqui algumas previsões em outras, né, associações e previsões de boas práticas de administração para evitar esse conflito de interesse, tá? E tal, né, de que apresenta uma solução para isso. Em situação análoga à presente, muito recentemente, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, não se furtou em apontar conflito de interesse dos membros do Conselho Diretor do COB no processo eleitoral em razão de sua relação com os administradores que participam do pleito, no ofício, né? E tal, ele fala, foi essa a manifestação do Conselho de Ética. Por fim, de clareza, este Conselho de Ética entende que, apesar de confiar na capacidade e profissionalismo dos membros do Conselho Diretor do COB, estamos diante de um aparente conflito de interesse dos membros desse Conselho Diretor em relação ao processo eleitoral em curso, pois que tais membros se reportam aos administradores que buscam redenção. É exatamente o que se nota, teria que entender o contexto, que eu falo assim, o que na prática, né, se deu essa situação aqui, né, para a gente ter o exemplo prático que aconteceu, né. É exatamente o que está no procedimento adotado pela CPE, conquanto que se confie na capacidade de idoneidade dos seus membros a um conflito de interesse em um procedimento capitaneado pelo órgão presidido por um dos candidatos às eleições, com a maioria cachapante da CPE, formada por seus apoiadores. Eu aqui, a grosso modo aqui, eu sou totalmente a favor disso aqui que eles falam. Por exemplo, eu sou no caso aqui, no sentido de que você pega lá, vamos lá, você pega o Conselho Fiscal, aí você tem lá o presidente formando uma chapa, apoiando uma chapa que vai fiscalizar ele. Olha o puta conflito de interesse. Aí vocês acham que se tiver alguma coisa errada, eu falo para vocês hoje, Conselho Fiscal do Flamengo hoje. Túlio, você confia 100% se o Conselho Fiscal identificar alguma coisa errada de que eles vão apontar? Não confio, são aliados, pô. É a mesma coisa isso aqui que a defesa do Valim está apresentando, cara. É um puta conflito de interesse. Como é que eu vou confiar no cara lá? Então, é aquilo que eu já falei aqui quando saiu até esse vídeo, aquela que eu falei, cara, isso aí fica ruim. Por mais que os caras estejam, é a mesma coisa, por mais que o Conselho Fiscal do Flamengo seja super profissional, pererê, parará, quando você tiver um momento de conflito, não à toa, né, se dá conflito de interesse, as pessoas vão duvidar, cara. As pessoas vão duvidar, como tá aqui, eles estão colocando, os caras são apoiadores, não sei o quê, pererê, parará. Então, eu sou contra essa coisa, o presidente foi lá, foi eleito, aí todos os outros poderes vamos eleger só os aliados. Que aí, meu amigo, a fiscalização, ela não existe, né? Não existe. Aí vamos seguir aqui. É, no mínimo, recomendável, do ponto de vista ético, ter um COAD, né, e uma CPE sem vínculos tão fortes com um e apenas um dos candidatos. Eu concordo com isso com os outros poderes, inclusive. Né? Aí eles vão aqui agora dos pedidos. Em razão exposto, requerem a desconsideração de todas as notificações encaminhadas pela CPE dos sócios que outorgam a autorização às chapas encabeçadas pelo Valim, ou subsidiariamente que sejam encaminhadas as mesmas notificações a todos os sócios que consideram autorizações às demais chapas, à exceção daquelas autorizações que contam com reconhecimento de firma ou foram assinadas eletronicamente com certificado digital. O que eles estão falando aqui é o seguinte: não houve reconhecimento de firma ou não houve assinatura digital, então tem que pedir para todo mundo ou desconsiderar o pedido de ratificação da nossa, tá? O afastamento imediato do BAP, tá? Do cargo de presidente do COAD, o afastamento dos membros da Comissão Permanente Eleitoral, que se declararam apoiadores do BAP, e, na sequência, a nomeação de novos membros para compor a Comissão Permanente Eleitoral que não tenham conflitos de interesse que os impeça de participar do importante órgão do clube e garanta a independência e imparcialidade
da Comissão Permanente Eleitoral e sua integralidade. Integridade, perdão. Deixa eu pegar aqui para... vamos lá, não, perdão, CPE em sua integralidade. Está pedindo aqui que tire o BAP, né, da presidência do Conselho de Administração e que, né, exonere toda, né, todo o Conselho a Comissão Permanente Eleitoral e se coloque um novo, né, Comissão Permanente Eleitoral. Agora, o problema é achar alguém lá no Flamengo que não tenha comprometimento com ninguém, né? Quiser, pode me botar lá. E bota lá e a gente vai largar o aço lá no Conselho de Administração. Vamos ser o TSE do Flamengo. A independência não vai faltar. Pau que dá em Chico vai dar em Francisco. Aí vem aqui, né, o quarto pedido. Seja cumprido na íntegra o Estatuto Social do Flamengo, em especial o artigo 151, e observando os princípios da isonomia e transparência nas eleições de 2024. Reiteram todos os pedidos constantes nos requerimentos apresentados em 27 de setembro e 14 de outubro. Por fim, estando atendido todas as exigências objetivas previstas no Estatuto Social, espera-se o deferimento do registro da chapa Flamengo e outro patamar, com Valim Vasconcelos e Bruno Cotecchia como candidatos à presidência e vice-presidente do Conselho Diretor do clube, tá? E aí, Leonardo Viveiro de Castro, logicamente, é o advogado, tá? Então, assim, a defesa do Valim se baseia no seguinte, né? No caso, pelo menos do que tá ali. Não sei se vai ser isso que ele vai falar amanhã, até porque no vídeo eu falei com o Valim ontem. Falei, Valim, você vai se posicionar especificamente sobre essa questão de indício de fraude, que a comissão tá falando, tá todo mundo falando disso aí e tal. E aí ele falou, não, Túlio, eu vou dar uma coletiva e tal, né? Então, acredito eu, tá, que a defesa dele, né, e também do que ele vai falar na coletiva vai ser em cima disso, de que essa ratificação ela não está prevista no estatuto, de que não foi feito com todas as chapas, tem o conflito de interesse também da Comissão Permanente Eleitoral, e acredito que a defesa dele vai se basear dessa forma, né? E aí, logicamente, tem a Comissão Permanente Eleitoral dizendo que houve indício de fraude e tal. E vamos ver, gente, assim, isso aí é uma questão, eu acho que eu fico triste com uma situação dessa, tá? Falando tanto como torcedor do Flamengo, como associado, como jornalista também, um cara que acompanha de perto, um cara que também que admira, né, as pessoas que estão envolvidas nisso, que uma dessas pessoas é o Valim, que é um cara que eu tenho um apreço muito grande, né, não só pelo dirigente, pelo político, né, ali de Flamengo, mas pela pessoa do Valim, e está passando por uma situação dessa, e vendo um processo do Flamengo tão importante, ter essa situação. Essa já é a segunda, né, a gente teve com o Delair, e a gente está tendo agora, né, com o Valim, que antes de qualquer coisa, a gente tem que esperar, logicamente, ele fazer a sua defesa pública, eu acho que ele merece isso, porque o vídeo que ele fez ontem, a gente até passou aqui, ele não fala propriamente dito. Aqui eu acho que está claro de como que ele vai fazer a defesa dele, de como ele vai partir a defesa dele, tá? E, cara, é triste, assim, eu acho que, né, eu vendo ontem as pessoas falando da eleição do Flamengo e apontando isso, e vendo os nossos rivais, aí, ó, olha a eleição dos caras e tal, uma coisa que é muito feia, assim, para o Flamengo.